E aí, pessoal, alguém está me ouvindo? Mas está dando coisa aí. Teste. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá aparecendo um monte de... E aqui, ó, não está aparecendo isso? Deixa eu ver. Está aparecendo essa tela? E aí, pessoal, alguém está me ouvindo aí? Manda uma mensagem. É uma live que estamos fazendo aqui. Por enquanto, fazendo alguns ajustes para que vocês tenham um aproveitamento melhor. Provavelmente vocês não estão vendo minha cara aí na tela, porque o objetivo maior é focar nas imagens e nos desenhos também, que a gente tem o hábito de fazer em aula, tá? Então, se tiver qualquer problema, vocês podem mandar uma mensagem. Eu vou abrir uma tela aqui diferente e vamos ver se dá para interagir aqui com vocês. Tá. O áudio tá bom, pessoal? Manda uma mensagem, por favor. Certinho, Ricardo? Que bom que você está conseguindo ouvir. E eu vou começar a alterar aqui entre as abas. E vamos nesse primeiro momento, pessoal, ver se está tudo em ordem. Se vocês estão me ouvindo bem, manda mensagem. Se vocês estão vendo bem as imagens. Essa tela aqui é uma tela infinita, não tem problema, tá? É só para a gente comunicar, eu vejo que consigo ver as mensagens de vocês aqui. Aí, galera, quem mais está presente aí na live com a gente, hein? 37 estão assistindo a live até agora, 38. Boa. Vamos começar então? Já temos um público legal. Não vou me estender muito. O tema da live de hoje é climatologia. Um assunto bem legal, bem interessante, que está presente no nosso dia a dia. Queria primeiro perguntar para vocês aí, você pode responder de casa, responde em voz alta, você pode levantar a mão aí, se a frase que eu vou falar agora está correta, hein? Preparado para a frase? Vamos ver se a frase que eu vou até escrevê-la aqui para vocês, ó. Hoje, o clima está quente. E aí, pessoal, como é que está o clima hoje? Está quente, não está quente? O que vocês estão achando? Já repararam no erro? Será que o erro está aqui? O clima não está quente? O clima está fresco? Na verdade, o erro está... Vamos ver quem respondeu, hein? O erro está nessa palavra, pessoal. O clima não muda. O que muda é o tempo. Então, muitas pessoas usam a palavra clima de maneira errada, porque a palavra correta é tempo. Então, quando o tempo está chuvoso, hoje o tempo está frio, hoje o tempo está quente, não é o clima. O clima, ele é composto pelas características de um determinado lugar no mundo, ao longo do ano. Então, se você quer estudar o clima, você deve procurar um mapa de climas. Ou melhor ainda, você deve abrir um site, você pode abrir esse site aí na tua casa também, tá? É educaplus.org. Ou você procura no Google Climogramas Educaplus. Vamos ver como é o clima, como é ou como está? Como é o clima de Campinas, uma cidade próxima aqui da gente. Vamos ver como é o clima de Campinas. Prestar atenção que eu estou falando como é o clima de Campinas. Já vai aparecer aqui para a gente. Muito bem. Então aqui vocês estão vendo um climograma, pessoal. Muitos conhecem, lembram que a gente já estudou isso lá no primeiro ano do ensino médio. Quem não conhece esse gráfico, vou explicar ele rapidamente para vocês. Tá? Esse gráfico ele é formado
por 3 informações fundamentais. Os meses do ano, vocês podem ver pelas letrinhas aqui embaixo. Janeiro, tá a letra E, porque provavelmente aqui está em espanhol. A pluviosidade, que é a quantidade de chuvas ao longo do mês, e também a temperatura. Recentemente, vocês viram que teve uma onda de temporais lá no litoral paulista, e vocês ouviram falar, por exemplo, em Santos ou no Guarujá, choveu o que era esperado para o mês. Isso quer dizer, pessoal, que era esperado para o mês 240 milímetros, 198 milímetros, e choveu basicamente isso em 1 dia ou 2 dias. Então você pode imaginar o estrago que isso causa? Já imaginou? Consequências. Tá focando aí para o Enem, pessoal. Não basta estudar apenas o clima. Nós temos que estudar o clima relacionado aos aspectos humanos. Então, uma das consequências da chuva exagerada em 1 dia, vamos desenhar aqui. Então, você imagina aqui uma encosta. E aí, pessoal, vocês estão curtindo? Tá dando para ouvir bem? Ver as imagens com clareza? Então, estou desenhando aqui o perfil do litoral brasileiro e vou desenhar também o mar. Então, com excesso de chuvas, imagina só, esse morro que está desenhado, ele é composto por uma rocha, que é um embasamento cristalino. A rocha cristalina, quem estava na última aula e lembra aí que a gente estudou sobre esse assunto, a rocha cristalina ela é uma rocha impermeável, diferente da rocha sedimentar, que é a rocha que cobre a rocha cristalina. Isso aqui são sedimentos que foram acumulados com o passar do tempo. Em outras palavras, isso aqui é terra, pessoal, que fica por cima da rocha. Quando chove, imagina a chuva normal, hein? Então tem lá a nuvenzinha. Vamos aproveitar e aprender o nome desse tipo de chuva? A chuva que é formada pela nuvem que se encontra junto às montanhas. Isso ocorre porque as massas de ar cheias de umidade vêm dos oceanos e conforme elas encontram uma barreira, elas tendem a subir, perder temperatura, condensar e formar chuva. Esse tipo de chuva que eu estou desenhando agora, que em outro momento a gente vai estudar mais a fundo, é a chuva chamada chuva orográfica. Mas voltando aí à nossa explicação. Quando chove, a água ela vai infiltrar no solo. Ela também tem a possibilidade de escoar. O escoamento superficial da água ele é influenciado diretamente pela vegetação presente no local. Então, se é um local que tem bastante árvore e bastante vegetação, a tendência é que a raiz das árvores e a vegetação, primeiro, dificulte a chegada da água diretamente ao solo, evitando a erosão. Segundo, conforme a água escorre pelas plantas e chega ao solo lentamente, ela vai infiltrar de maneira mais lenta também. E terceiro, as raízes das plantas ajudam a segurar o solo. Dessa forma, o solo fica preso. Mas vocês sabem muito bem que com o passar do tempo, a vegetação foi sendo substituída gradualmente, e às vezes até rapidamente, pelo que, pessoal? Pensa aí, Santos, Guarujá, mas especialmente pense no Rio de Janeiro, por casas, geralmente em locais pouco valorizados, proliferaram casas, barracos. Com o passar do tempo, a vegetação original das encostas foi substituída por moradias. Imagina a estrutura dessas moradias, pessoal, a fundura que são feitas as
brocas, as vigas, muitas casas têm material que não é material de qualidade. Muito bem. Infelizmente, isso é o que acontece. Quando chove, a água vai infiltrar muito mais rápido do que antigamente. Além disso, o escoamento superficial também vai acontecer numa velocidade intensa que vai levar terra para baixo, sedimento para baixo, moradias. Mas o pior é o que vai acontecer aqui. Quando a água atinge a rocha cristalina, que é impermeável, a água vai começar a correr no contato da rocha cristalina com a rocha sedimentar que está acima, ou com o solo. Já imaginou a catástrofe que vai acontecer? Tudo isso que está aqui em cima vai se desprender e deslizar morro abaixo, que é o deslizamento de terra. Deslizamento de terra. Então, olha só que interessante, hein? Só para recapitular. Estamos estudando um pouco de climatologia. Climatologia. Vamos dar uma olhadinha quantas pessoas tem. 50 pessoas assistindo a nossa live, hein? Aqui está falando que consegue ouvir. Alguém está com um probleminha aí no áudio. Estão me ouvindo bem, pessoal? Manda mensagem aí, por favor, hein? Bom, um abraço aí para todo mundo que está participando da live, que mandou mensagem. Então, estamos estudando climatologia. Se chove em excesso, num período de tempo concentrado, um período de tempo muito pequeno, essa chuva em excesso pode causar problemas, e um dos problemas mais graves é o deslizamento de terras. Pessoas são afetadas diretamente por isso, e uma curiosidade, que não é uma curiosidade legal, uma curiosidade triste, a diferença de um deslizamento de terra e de um desmoronamento, por exemplo, quando tem um terremoto, as pessoas conseguem sobreviver dias nos escombros. Pode chover, a água pode infiltrar ali entre os blocos de pedra e entulho que foi formado, o ar consegue entrar, diferente de um deslizamento de terra. Quando ocorre um deslizamento de terra, é barro, pessoal. Então, é questão de minutos para poder fazer alguma ação e salvar a vida dessas pessoas. Infelizmente, passado horas ou dias, se torna um trabalho de procura e de corpos, tá? Infelizmente. Então, é um assunto que tem que ser tratado com atenção pelas nossas autoridades, principalmente evitando a proliferação de casas em áreas de encostas íngremes, onde a vegetação tem um papel fundamental na manutenção do solo. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar um pouquinho? Dá uma respirada aí, toma uma aguinha e vamos continuar na nossa aula. Bom, tomei uma aguinha aqui para a gente continuar. Esse é o climograma. São 3 informações: os meses do ano, as chuvas e a temperatura. Mas que temperatura que é essa? É a temperatura média de cada mês. Por exemplo, em Campinas, a média mensal de julho é de 17,8 graus. É óbvio, pessoal, que você vai para Campinas em julho, você não vai encontrar essa temperatura todos os dias e todas as horas. De madrugada é mais frio, ao meio-dia é mais quente. Essa temperatura pode variar ao longo do dia. Alguém deve estar pensando, professor, mas você não falou lá no começo da aula que clima não leva em consideração as variações e tempo é uma coisa mais momentânea? É exatamente isso. Por isso que todas as variações elas são usadas para fazer um cálculo. Preste bem atenção aí. Como calcular a média mensal? Imagina você medir as temperaturas hora a hora de determinado local. Você vai fazer a medida de todas as temperaturas e dividir por 24 para achar a média térmica, responde aí da tua casa, diária. Feita a média térmica diária, pegue a média térmica diária todos os dias do mês. Em julho, por exemplo, você vai pegar todos os meses e dividir pelo número de dias do mês. Feito isso, você vai encontrar a média térmica mensal.
que é essa média que vocês viram aqui, 17,8 graus. Percebam que em janeiro a média é 24 graus aproximadamente. Em julho a média é 17,8 graus. Conceitos importantes que caem no seu vestibular, pessoal. Vamos recapitular. Se você está querendo saber a média de um local, usando um climograma como esse, vamos usá-lo. Você quer calcular a média? Simples. Basta você identificar a maior temperatura do climograma, no caso essa aqui do mês de fevereiro, e a menor temperatura do climograma, no caso essa aqui do mês de julho. Você vai somar a máxima mais a mínima e dividir por 2 para encontrar a média. É lógico, pessoal, se você somar todas as temperaturas do mês a mês, e dividir por 12, você vai encontrar a média térmica anual de uma maneira mais precisa. Isso aqui é prático, para fazer rapidinho. E não se distancia muito, não, da realidade. Então, se a gente pegar a temperatura máxima, que foi 24 graus,3, somar com a temperatura mínima, 17,8, e dividir por 2, você vai encontrar a média, que vai ser aproximadamente essa aqui que já está calculada no próprio site. 21 graus. Essa é a média térmica da cidade de Campinas. Todo ano vai ser assim? Responde aí. Você acha que todo ano essas temperaturas vão se comportar exatamente assim? É óbvio que não, né? Se você respondeu sim, ninguém ouviu, tá? Fica tranquilo. É óbvio que não. Ano a ano isso pode mudar. Inclusive, com o passar do tempo, essas mudanças elas podem acontecer devido a vários fatores. Por exemplo, vegetação, construções, mudanças climáticas, enfim. Mas, em geral, nos últimos anos, tem se comportado mais ou menos dessa forma a cidade de Campinas. Por isso que isso aqui é uma média de vários anos para chegar a um climograma da cidade. Muito bem, já aprendeu a calcular a média? Lembra? Não vou mostrar a lousa, hein? Lembrou? Vamos ver na lousa agora. Máxima mais a mínima dividida por 2. Mas além da média tem a amplitude térmica. E a amplitude térmica também é um dado importante para a análise do clima de determinado local. Você vai pegar a maior temperatura e a menor e encontrar a diferença entre essas duas temperaturas. Então, a maior está aqui, a menor está aqui. Vamos anotar na nossa lousinha. Depois é fundamental que você faça um resumo da aula no seu caderno, do que você aprendeu, que você passe a limpo essas lousas, essas ideias que eu passei para vocês. Então, é a máxima menos a mínima. É assim que você encontra a amplitude térmica. No caso, já está facilitando para a gente, já foi calculado, a amplitude térmica é de 6,5 graus na cidade de Campinas. Fique atento que nós vamos ver mais para frente quais são os fatores que influenciam na média e na amplitude térmica de um local. Vamos lá, continuando. Aprendeu a fazer isso? Agora vamos trabalhar um pouquinho com a chuva. O que é importante calcular sobre a chuva quando você vê um climograma como esse? Primeiro, pessoal, o total de chuvas do local. É só somar todas essas barrinhas. Aqui no site fica fácil, né, gente? Primeiro que já está somado e segundo que aparece os milímetros. Mas no vestibular nem sempre é assim. Você tem que identificar se está mostrando a pluviosidade do seu lado esquerdo ou direito em milímetros e olhar a barrinha e ir somando para você ter um total. Aqui o total dá aproximadamente 1.400 milímetros de pluviosidade. Isso é bastante? Isso é pouco? Pessoal, só dá para saber isso comparando com outros locais. Digamos que uma região desértica chove menos de 250 milímetros. Uma região semiárida chove entre 0 e 500 milímetros. E uma região tropical chove acima de 1.000, 1.500 milímetros. Já uma região equatorial chega a chover 3.000 milímetros, pessoal. Vou mostrar alguns climogramas para vocês daqui a pouquinho. Até aqui tudo bem? Todo mundo aprendendo? Se tiver alguma dúvida, mande aí nos comentários. Vamos dar uma olhadinha.
algum comentário aqui. Olha lá, um abraço para o Pedro, para o Rafael. Muito bem. Continuando aqui nossa explicação. Segunda coisa que você precisa saber sobre a chuva. Lembra a primeira? Pluviosidade total. Segunda, a distribuição das chuvas no ano. Sério, pessoal. Dá uma olhadinha nesse gráfico. Eu vou falar algumas opções. Veja a que se enquadra melhor para essa situação. Chuvas abundantes e bem distribuídas. 3 segundos para você responder. Errado. Chuvas abundantes, porém mal distribuídas. Perceba que no meio do ano a quantidade de chuvas é muito inferior ao começo e ao final do ano. Segunda pergunta, segunda opção, na verdade. Chuvas escassas, irregulares, mal distribuídas. Mal distribuídas encaixa, mas escassas? Não. Irregulares? O que seria irregular? De um ano para o outro muda muito. Em Campinas é mais ou menos essa configuração todos os anos. Então não se encaixa. Vamos a uma terceira opção. Verão seco, inverno chuvoso. 5 segundos dessa vez, hein? Respondeu? O verão ocorre quando as temperaturas são mais altas. Portanto, no meio do ano, nessa cidade, aqui é o inverno e aqui é o verão. Verão chuvoso, pessoal. Inverno seco. Verão chuvoso e inverno seco. Então não é uma opção adequada para descrever o climograma da cidade de Campinas. Tenta falar você qual é a melhor resposta para falar da distribuição das chuvas em Campinas. Responde aí, de casa. Respondido? Verão chuvoso, inverno seco. Se você tiver com problema em relação a essa quantidade de chuva pequena que está aqui, você pode ser mais tranquilo na sua afirmação. Verão chuvoso e inverno com chuvas moderadas ou com uma drástica redução das chuvas. Use a língua portuguesa e seu conhecimento para descrever da melhor maneira possível. Recapitulando, vamos lá que agora é hora de você fazer um teste aí, um exercício na sua casa. Olhou o climograma. Primeira coisa é identificar qual é a média térmica, a média de temperatura. Segundo, qual é a amplitude térmica. Terceiro, qual é o total de pluviosidade. E quarto, como ocorre a distribuição das chuvas. Ou seja, 2 informações fundamentais sobre a temperatura e 2 informações fundamentais sobre a pluviosidade. Feito isso, vou ajudar dessa vez, hein, pessoal? Vamos recapitular. Como faz a média? Máxima mais mínima dividido por 2. A amplitude máxima menos a mínima. A pluviosidade total. Some todas as barrinhas. E a distribuição é olhando a chuva comparado com a temperatura. Vamos ver se alguém manda aí de casa nos comentários uma cidade do mundo, hein? Para que a gente dê uma olhada no climograma. Não tem todas as cidades, mas tem muitas. Vou aguardar, hein? Vamos ver, pessoal. Quem vai mandar para mim aí uma cidade mundial para fazermos uma análise sobre os climogramas. Deixa eu fazer uma pergunta técnica aqui para o pessoal de apoio. Eu consigo ver todos os comentários que o pessoal manda? Aqui, né? Então esses são os comentários. É que aqui aparece 24 comentários, mas tem menos comentários aqui na live. Bom, pessoal, manda aí, dispara aí. Quem sabe eu consigo ver
um comentário de vocês sobre uma das cidades. Isso, ó, acabei de receber aqui do Rafael. Manaus, hein? A cidade de Manaus. Vamos dar uma olhada no climograma da cidade de Manaus. Ô Rafa, pegou pesado, hein? Chuva pra caramba, hein? Olha lá, a Marina também mandou Manaus. Então vamos ver a cidade de Manaus. Gente, vocês sabem o que é chuva? Vocês não têm noção o que é chuva. Só quem já foi para a Amazônia sabe o que é chuva de verdade, hein? Vou contar uma experiência minha aqui, enquanto eu vou abrindo o climograma da cidade de Manaus. Eu acho que chovia bastante aqui na nossa região, no verão principalmente, né? Até que eu fui visitar meu primo lá em Belém do Pará. Chegando lá, galera, vocês não têm noção o que é chuva. Quem foi pode comprovar aí de casa. Belém, uma cidade muito bonita. Bom, primeiro que você já vê aqui que ela fica na beira do rio, né? Eu cheguei lá, falei, vamos jogar uma bola, né, no condomínio do meu primo? Falei, vamos jogar. Aí nos reunimos com os meninos, jogamos um pouquinho, eles falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos voltar depois da chuva? Eu falei, que chuva? Olhei para o céu estava limpo, pessoal. Meu primo falou assim, a chuva. Contamos 1 minuto, o céu fechou, caía a gota do tamanho de coxinha, moçada. Vocês não estão ligados, era coisa absurda o tanto que choveu. Mas choveu 1 hora sem parar. Dava para encher a caixa d'água do mundo, gente, de tanta água que tinha. O tempo abriu, voltamos para o campinho, jogamos mais uma horinha ali, fiz alguns gols, uns 12, 13 golzinhos, que é o normal, né? A média aqui do artilheiro. Tô brincando. Estão me ouvindo bem, gente? Eu mexi no fio. Estão me ouvindo? Som, teste. Será que o pessoal está me ouvindo? Tá, né? Galera, voltamos para o campinho, voltamos a jogar bola. Deu 1h30, 2. Pô, vamos embora antes que chove. Falei, gente, chover de novo não é possível. Sem brincadeira, o céu fechou, moçada. Choveu por 2h30 sem parar. Não parava de chover. Cada gota do tamanho de uma coxinha. Dava para encher 6 vezes a caixa d'água do mundo inteiro. Voltamos para casa e foi assim durante 15 dias, pessoal. Quando eu cheguei no aeroporto, o meu primo falou assim, pô, que legal que você veio. E que bom que você veio na época da seca. Não tô brincando, galera. Meu primo falou, você veio na época da seca. Falei, mas choveu demais. Ele falou, você não sabe o que é a época da chuva. Então você pode imaginar aí da tua casa tanto que chove. Vamos ver o climograma de Manaus e depois dar uma espiadinha também no de Belém do Pará, se tiver disponível aqui no nosso site. Só um minutinho que vai recarregar aqui. Preparado? Olha a quantidade de chuva total, 2.286 milímetros de chuva. Alguns meses chega a chover 300 milímetros em um mês. E vejam também, pessoal, que as chuvas elas são abundantes ao longo do ano. Há uma redução das chuvas do meio do ano para frente. Mesmo nessa redução, chove 100 milímetros, 80, 120. Em apenas um mês aqui a chuva dá uma boa reduzida, em torno de 57 milímetros. São muitas informações para passar para vocês, mas a gente vai fazer isso com o tempo depois, tá? Através de atividades e leituras e videoaulas também que eu vou mandar para vocês. Mas essa aqui eu não posso deixar de falar. Deem uma olhadinha nas massas de ar que atuam no Brasil. Quem está gostando aí, deixa um like, manda um comentário, que depois eu vou ler tudo com calma, viu? Galera, deem uma olhadinha nas massas de ar que atuam no território brasileiro. Perfeito. No inverno e no verão. Dê uma olhadinha primeiro no verão. As massas de ar que atuam no Brasil durante o verão. Deixa eu abrir novamente aqui, que eu cliquei sem querer.
Ó, as massas que atuam no Brasil durante o verão são as massas equatorial atlântica, facílimo de identificar como essa massa, formada bem na linha do Equador, pessoal. Em cima do oceano, só pode ser uma massa quente e úmida. A massa equatorial continental, a massa formada sobre a floresta amazônica, junto à linha do Equador, quente e úmida. A massa tropical atlântica, formada próxima ao trópico, uma região quente ainda, e sobre o oceano, úmida. E a massa tropical continental, formada sobre o trópico, porém no meio do continente, numa região muito seca. Portanto, é uma massa quente e seca. E finalmente a massa polar atlântica, que é essa massa responsável por isso. Já vou explicar. Essa massa ela é formada lá na Antártica, sobre o oceano glacial antártico. É uma massa fria e úmida. Vejam o comportamento das massas no verão e no inverno, pessoal. Quentes, úmidas, atuando sobre grande parte do território. Por que teve tanta chuva aí recentemente lá no Guarujá? Por isso, pessoal. Junção da massa equatorial continental, quente e úmida, da massa tropical atlântica, quente e úmida. A junção dessas duas massas só pode resultar em muita chuva, muita chuva. Já durante o inverno, essas massas elas têm uma redução da atuação delas, atuando mais sobre a região norte e sobre o litoral. A região central do Brasil ela começa a ter influência marcante da massa polar atlântica. Essa massa avança sobre o interior do território brasileiro, chegando até mesmo em Manaus. E se uma massa que vem fria, despejando umidade no contato com as outras massas durante o verão, por exemplo, no contato da massa polar atlântica com a tropical atlântica, chuva, 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 muita chuva. Litoral, sempre chuva. Você já foi para Ubatuba, Caraguatatuba? Por que isso acontece? É que meu pai falou que quando vai para a praia dá azar e daí para de chove só porque a gente foi para a praia. Não, não é por isso não, gente. Seria muita conspiração do universo contra você, né? Sempre chove, moçada. Sempre chove. E lembra do desenho que eu fiz? A chuva orográfica? Tá aí outro motivo. Mas durante o inverno, a chuva já foi descarregada na região sul. Já viu nas notícias falando uma massa de ar fria avança do sul do país em direção ao centro-oeste paulista, ocasionando chuvas no período da tarde. Sempre que acontece isso, que é a chuva frontal, contato de massas frias e úmidas com massas quentes, a massa ela vai descarregando a sua umidade. Pense na massa polar como se fosse uma esponja. Cada vez que chove, ela vai ficando menos úmida. Quando ela chega nessa região, como que ela vai estar, pessoal? Responde aí da sua casa. Essa massa vai estar seca. Ela vai estar fria ainda, comparado às massas que atuam na região, porém seca, derrubando bastante a pluviosidade, principalmente na região. Vamos dar uma olhadinha no climograma de Belém do Pará. Mas antes, responda as 4 perguntas que eu fiz sem olhar aqui. Sei que você já olhou, porque é impossível não olhar, né? Mas se tivesse só o gráfico. Temperaturas sempre elevadas, na casa dos 26 graus. Se você somar a maior e a menor e dividir, vai dar uma média de 26,7 graus. Aproximadamente. Amplitude baixíssima. Basicamente só tem verão nesse lugar, pessoal. A temperatura varia muito pouco ao longo do ano. Pega a maior e a menor, a amplitude vai dar 1 grau, 2 graus. Pluviosidade. Lembra que você tem que responder? O total, somando todas essas barrinhas, olhando aqui no gráfico, a pluviosidade total, 2.300 milímetros aproximadamente. É muita chuva mesmo. Quer imaginar? Se a Amazônia inteira, se Manaus inteira fosse cercada por muros e o chão fosse impermeável, fosse um chão de piso, não tivesse nenhum ralo e além de tudo não tivesse evaporação,
encheria a cidade inteira, 2 metros e 30 centímetros de altura aproximadamente. Maior do que eu até, né, pessoal? Quem me conhece aí pessoalmente sabe que eu não sou tão baixinho. Eu ficaria numa piscina que não alcançaria o fundo da piscina. E olha que para isso tem que ser fundo, hein? E falta uma coisa. Lembrou? A distribuição. Chuvas abundantes ao longo do ano todo, com uma redução das chuvas na estação do meio do ano. Que acredite se quiser. Lá não tem 4 estações. Só tem verão e verão. Às vezes eles chamam o verão do meio do ano de inverno, só porque é mais seco. Vamos dar uma espiadinha aqui no climograma, também ainda do Brasil. Vocês viram que legal esse site? Está mexendo na tua casa também? Não? Ô louco. Anota o nome dele para você explorar bastante. Aqui no Brasil, Belém. Vamos ver o quão parecido ou diferente é da cidade de Manaus. Mais chuva, gente, 2.850 milímetros. A temperatura, amplitude térmica baixa, média térmica elevada, pluviosidade total muito grande, chove demais, quase 3.000 milímetros de chuva ao longo do ano. Chuvas abundantes ao longo do ano todo, com uma redução das chuvas de junho para frente. Mas ainda assim pode-se dizer que é um clima muito chuvoso. Mais alguma cidade? Tem alguma cidade aí? Estou com uma dificuldade para ver os comentários. A Camila mandou, o som está ótimo, aumente apenas a letra. Ok, Camila, obrigado, a gente vai aumentar a letra aqui. Ó, temos amigos aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, hein? O Lucas Trombini mandou Paris. Vamos ver Paris. Paris. Vamos aqui, Europa. França. Paris. Antes de mostrar, pessoal, uma perguntinha aí para vocês responderem, tá? Quem tiver com alguém junto aí, conversa entre vocês. Quando alguém vai para Manaus, se for no meio do ano, no final do ano, qualquer época do ano, que tipo de roupa que leva? Pensou? E quando alguém vai para a Alemanha ou vai para a França, se for no meio do ano ou no final do ano, que tipo de roupa que leva? Isso já responde bem a amplitude térmica do local. Em Manaus, em Belém, a amplitude térmica é baixa. Você vai para essas cidades, não faça como eu, não cometa o erro que eu cometi. Eu levei blusa de frio para Belém do Pará. Meu primo quase me matou. Falou, você tá louco, mano? Trazer blusa de frio para cá? Eu falei, mas vai que dá uma esfriadinha. Ele falou, a última vez que deu uma esfriadinha, faz uns 400 anos. Então, não leve outro tipo de roupa, a não ser bermuda, camiseta, shortinho, porque vocês não vão usar roupa de frio em Belém. Tudo bem, às vezes dá uma esfriadinha à noite, mas é raro, hein, pessoal? Agora, vai para uma cidade na Europa, para algum país europeu, é um país da Europa. Você tem que se programar bem. Se você for no verão, é só calor. Se você for no inverno, é muito, muito, muito frio. E quanto mais essa cidade estiver distante da linha do Equador, mais fria ela vai ser. Já estamos indo para o finalzinho aqui da nossa live, hein, pessoal? Espero que vocês estejam aproveitando, curtindo aí de casa, assistindo. Quem está assistindo essa live deitado na cama, manda aí nos comentários que depois eu vou ler, hein? Estou assistindo debaixo da coberta, descansando, mas assistindo a sua aula. Quem estiver assistindo também numa mesinha, com o caderno, fazendo as suas anotações, manda também nos comentários que eu quero ver. Então tá aqui, moçada. Esse é o climograma da cidade de Paris, na França. Vejam a variação de temperatura ao longo do ano. Como que chama? Como que chama? Como que chama? Falou? Ah, não acredito que você não respondeu. Responde aí. Ninguém vai pensar que você é maluco, não, falando sozinho.
amplitude térmica. A máxima, 19,5. A mínima, 3,5. Dá 16 graus de amplitude térmica, que é a variação da temperatura ao longo do ano. Notaram uma diferença em relação aos climas do Brasil? No Brasil, o verão acontece no começo e no final do ano. Seria assim a curva. Já em todas as cidades e países do hemisfério norte, o verão acontece no meio do ano. Uma dica, toda vez que essa barriguinha estiver virada para cima, é hemisfério norte. Toda vez que a barriguinha estiver virada para baixo, é hemisfério sul. Grande variação de temperatura. Chuva. Chuvas bem distribuídas? Sim, pode-se dizer que as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. No verão, chove em torno de 50, 60 milímetros por mês. No inverno, 50, 60 milímetros, 50 milímetros por mês. Esse clima, pessoal, é o clima temperado oceânico. Tá? Apesar de Paris não estar tão grudadinha assim no mar, é uma cidade que fica relativamente próxima do mar. Então, a maritimidade influencia tanto na amplitude térmica quanto no total de chuvas. Eu vou mostrar uma outra cidade para vocês. Para isso, vamos dar uma olhadinha no mapa. Vamos ver o mapa mundi físico. Esse aqui está interessante. Ó, galera. Paris, mais ou menos aqui. Eu vou mostrar um climograma agora da cidade de Kiev, na Ucrânia, ou Kiev, não sei como se pronuncia isso em ucraniano. Então, Kiev, na Ucrânia. Importantíssimo o que eu vou falar agora, pessoal. Tá meio com sono, acorda aí, hein? Primeiro, quer saber como a cidade é? Dá uma olhada na distância que essa cidade está em relação à linha do Equador. Por exemplo, Paris está bem distante da linha do Equador. Ou seja, ela tem uma latitude elevada. Isso quer dizer que a temperatura dela, média, já vai ser mais baixa do que outras cidades que estão mais próximas ao Equador. Lembra que a gente viu a cidade de Belém? O Equador está aqui, viu, moçada? Não sei se eu estava mostrando essa linha, não prestei atenção. Aqui é o Equador. Olha a cidade de Belém. Fica bem aqui no Equador. Por isso que a temperatura não varia e é alta ao longo do ano todo. Bom, Paris, olha a distância em relação ao Equador. Kiev, olha a distância, a mesma. Isso quer dizer que a média de temperatura das duas cidades deve ser parecida. Segunda coisa a ser avaliada. Altitude. Paris tem uma altitude próxima do nível do mar. Kiev, na Ucrânia, tem uma altitude próxima também ao nível do mar. Isso quer dizer que a temperatura não deve mudar por causa da altitude nessas duas cidades. Vamos dar uma olhadinha no nosso climograma? Olha a altitude de Paris, 77 metros. Isso aqui não vai influenciar em nada a temperatura. A partir de uns 500, 700 metros, a temperatura começa a ficar menor. Por exemplo, Poços de Caldas ou Campos do Jordão são cidades mais frias do que as cidades do estado. Isso acontece porque as outras cidades que estão mais ou menos na mesma latitude têm uma altitude menor. Então, se você chega, por exemplo, em Poços de Caldas, que é uma cidade muito gostosa, você chega lá, a temperatura já vai estar uns 5 ou 6 graus abaixo da temperatura normal que você está acostumado aqui em Jaú. Tá? Para quem é daqui de Jaú. Quem está falando de Porto Alegre, aí as coisas mudam um pouquinho aí, né, pessoal? Enfim, olhando aqui nosso mapa. Terceira coisa que você tem que sempre avaliar. Maritimidade. Olha a influência do mar nessa cidade. Diferente de Kiev, na Ucrânia, ou Donetsk, onde você preferir. A distância em relação ao mar
é muito maior. Gente, é muito simples de entender, tá? Tem que dar uma imaginada aí. Imagina só você ao lado de uma piscina ou dentro de uma piscina. Então aqui está o chão e aqui essa piscininha maravilhosa que eu desenhei aqui para você, bem retinha, né, pessoal? Então tem aqui uma piscina. Se você entrar nessa piscina sem aquecedor, hein? Se você entrar, vamos fazer uma pessoa verde. Se essa pessoa entrar na piscina, bracinhos, perninhas, às 7 horas da manhã, melhor, às 8 horas da manhã, que o sol já está ali, bonitinho, já nasceu e está começando a esquentar mais, a piscina vai estar extremamente fria. Em compensação, a borda da piscina, quando começar a pegar sol, ela vai esquentar rapidamente. Tudo bem até aqui? Se essa pessoa entrar na piscina às 18 horas, a piscina vai estar quentinha, porque passou o dia inteiro aquecendo. 7 horas da noite, 1 hora depois, agora é o ponto mais importante, hein, pessoal? Como vai estar a superfície que representa o continente e a superfície que representa o oceano? Concorda comigo que dentro da água ainda vai estar quentinho? Porque a água demora muito para esfriar. A borda da piscina rapidamente vai esfriar. A pedra que está aqui em volta vai esfriar rapidamente. Isso é o efeito da continentalidade. Esquenta rápido. Esfria rápido. Dentro da água, demora para esquentar. Demora para esfriar. Se uma cidade estiver próxima ao oceano, essa cidade, quando chegar o inverno nessa cidade, a temperatura da água está quente e não vai deixar a temperatura da cidade despencar muito rapidamente. Se uma cidade estiver bem no centro de um continente, pessoal, quando chegar o inverno, a temperatura vai cair de uma vez. E quando chegar o verão, a temperatura vai subir de uma vez. Posso provar isso para vocês comparando Paris, percebam a latitude, 48 graus norte, e a altitude, 77 metros. Saindo de Paris, vamos para a Ucrânia. Kiev. Pessoal, olha isso. Latitude muito semelhante. A altitude um pouquinho mais alto. Chega a influenciar na temperatura, pelo que eu falei? Não. Não chega a influenciar na temperatura. Mas olha a variação de temperatura de Kiev na Ucrânia. Em alguns meses, alguns não, hein? Não são poucos não. 1, 2, 3, 4 meses a temperatura fica em 0 ou abaixo de 0. Em compensação, no verão, a temperatura chega a 19 graus Celsius. A amplitude térmica é muito maior do que na cidade de Paris. E muito, muito, muito maior do que na cidade de Belém, que a temperatura é praticamente constante. Esse é o efeito da continentalidade sobre o clima de uma cidade. Pessoal, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou fazer uma sugestão aqui para vocês de uma atividade, tá? Então, a partir de agora, se você puder, anote aí ou você reveja depois. Deixa eu fazer uma pergunta técnica aqui. Essa live fica gravada? Dá para o pessoal rever ou ela é só ao vivo? Tá. Então, alguns trechinhos, talvez, mas faça esse exercício, tá? Então aproveita, anota aí rapidinho no seu celular e no seu caderno. Eu vou passar um passo a passo de como fazer esse exercício e se tornar um expert neste assunto. E nenhuma questão que falar de clima, características climáticas ou climograma ou efeitos climáticos
dos elementos climáticos, que é latitude, altitude, você vai ter dificuldade. Você vai conseguir responder todas com facilidade. Eu garanto isso para vocês. Vocês podem me falar depois pessoalmente se eu estiver mentindo. Então você vai fazer o seguinte. Primeiro, pessoal, você vai escolher uma cidade aqui nesse site. Então, por exemplo, vamos pegar uma cidade lá da Ásia. Vamos pegar uma cidade em Israel. Pode ser essa cidade aqui. Não olhe o climograma. Procure essa cidade no mapa mundi. Então você vai pegar um mapa político, se você tiver dificuldade, use o Google Maps e encontre. Essa cidade vai ficar mais ou menos aqui onde eu estou mostrando. Terceiro, pense nos fatores climáticos que influenciam o clima nessa cidade. Então, por exemplo, essa cidade está numa latitude média, ou seja, relativamente distante da linha do Equador, comparado às cidades brasileiras. Segundo, essa cidade ela fica próxima ao mar, então deve ter influência da maritimidade. Terceiro, essa cidade fica numa região de relevo mediano. Isso quer dizer que a temperatura pode ser afetada pelo relevo. Quarto, e esse é um fator novo que eu vou explicar para vocês agora. Todas as regiões que ficam próximas aos trópicos, especialmente no hemisfério norte, são áreas de alta pressão atmosférica. Isso acontece porque, eu vou desenhar aqui para mostrar para vocês. Isso acontece se você pensar no nosso planeta, olhando assim de lado, e aqui é a linha do Equador. Essa é a região mais quente do planeta. O ar sempre sobe nessa região, justamente por ser o ar quente. É uma área de baixa pressão atmosférica. O ar está subindo. Imagina que a pressão é a força que você exerce sobre uma cadeira que você está sentado. Se você estiver sentado e alguém empurrar seus ombros para baixo, a pressão é maior na cadeira. Se você fizer força para levantar da cadeira, a pressão é menor. É o que está acontecendo com o ar. Esse ar ele vai começar a ser resfriado e tende a descer. Só que ele não consegue descer aqui. Ele não consegue porque aqui já tem ar subindo. Esse ar ele vai descer sobre as regiões tropicais. E quando esse ar está descendo, a pressão dele na superfície é maior do que quando ele está subindo, formando centros de alta pressão atmosférica, que ficam justamente nas regiões tropicais. Se coincidir e tiver um continente aqui, por exemplo, o continente africano, que fica em toda essa região que eu estou desenhando, essa região vai receber um ar seco, obviamente frio em altitudes elevadas, mas conforme ele for chegando à superfície, a temperatura tende a aumentar. Quando esse ar atinge a superfície, ele vai se espalhar para os dois lados, formando um centro de alta pressão e gerando climas secos. Um fator novo, uma zona de alta pressão atmosférica, climas secos. Pensando em todos os fatores climáticos, finalizando, você olha o climograma e tenta ver se você acertou, e antes de olhar o climograma, se você fez esse climograma na tua cabeça, mais ou menos. Vamos lá? Vamos ver a resposta, pessoal? Esse é o climograma de Israel. O quanto você acertou é mais importante do que se você acertou totalmente ou não. Pensou que a temperatura faria isso? No hemisfério norte? Muito bem, parabéns. Segundo, olhe a influência da zona de alta pressão, uma região seca, próxima aos desertos. Total de chuva, menos de 250 milímetros, característica de clima desértico ou semiárido. Desértico, talvez.
Chuvas irregulares, mal distribuídas. Chove menos no ano. Toda vez que você vê o verão seco e o inverno com chuvas, é um clima mediterrâneo, moçada. O clima mediterrâneo, ele é dessa forma porque durante o verão, as massas secas do deserto expandem, deixando as regiões secas. Por exemplo, o sul da Europa, que tem influência até mesmo da massa do Saara. Verão seco. Dificilmente chove durante o mês de julho, lá na Europa, nos países que são mais meridionais, ficam mais ao sul. Durante o inverno, essas massas elas têm uma atuação mais restrita aos desertos, possibilitando chuvas. É o único clima que eu costumo chamar de diferentão, porque sempre chove mais no verão e menos no inverno. Nesses climas mediterrâneos e mais secos, ou são irregulares as chuvas e mal distribuídas, ou o verão é seco e o inverno é chuvoso. Então, pessoal, é isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado da nossa videoaula e que vocês tenham aproveitado bastante, tá bom, pessoal? Curso do professor Leandro, vou ler os comentários aqui de vocês. E que legal, hein? Tô vendo aqui comentários até do Gabriel aqui, que está no 5º ano e aprendeu as linhas imaginárias, entendeu as diferenças de temperatura. Pessoal, peço desculpa aí por qualquer coisa, a qualidade do áudio. É isso que eu faço live, viu? E que bom que vocês muito aí pelo resultado, especialmente por esse formato diferente, né? Que vocês não estão vendo o meu rosto, porque eu gosto muito de dar aula dessa forma, mostrando os mapas, desenhando, e dessa forma eu acho que fica mais visual, tá bom? Então um grande abraço para vocês e quem sabe a gente se vê aí futuramente numa outra live, talvez um Climatologia parte 2. Um abraço, professor Leandro, e do Colégio da Fundação para todos.